Onde está Deus diante de tanto mal? Essa pergunta, ela tem a sua razão de ser, é uma pergunta pertinente para quem não conhece a Bíblia, que é a palavra de Deus. Não que aqueles que creem conhecem, não que os cristãos tenham a resposta para cada expressão de maldade que existe. Nós não temos resposta para todos os males que existem. Específico, por exemplo, por que uma criança, às vezes, nasce com uma deficiência física? Por que pessoas que são, a princípio, do ponto de vista humano, boas pessoas, morrem na mão ou nas mãos de pessoas, de criminosos? Por que famílias são destruídas? Muitas vezes nós não temos uma resposta específica para cada um desses casos. Mas a gente vai ver que há uma razão que originou todo o mal que hoje nós vemos. E essa pergunta, é claro, ela tem uma base. Se nós estamos dizendo, onde está Deus diante de tanto mal, é porque, obviamente, nós cremos que existe um Deus. E que o contrário disso é tolice. A Bíblia diz que diz o nécio no seu coração, não há Deus. O nécio é uma pessoa ignorante, ainda que muitos ignorantes sejam de alto nível acadêmico, cientistas, doutores, PhDs, que dizem que Deus não existe. Eles se acham cultos ou inteligentes. Mas na realidade a Bíblia diz que os ignorantes são esses que dizem que não existe Deus. Nós estamos partindo dessa base, que Deus existe. Mas mesmo cristãos sabem que pela palavra de Deus a impiedade ou a malignidade do homem aumentaria. Era difícil imaginar onde nós chegamos. E como assim os cristãos sabem que a impiedade ou a malignidade do homem aumentaria? Deus disse. Deus disse em sua palavra, em 2 Timóteo, no capítulo 3, os versículos de 1 a 5. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis ou tempos terríveis. Os homens serão amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. O que Deus está dizendo por meio de Paulo? Quem escreve esta carta, segunda carta a Timóteo, é Paulo. Mas não é Paulo que está dizendo. A Bíblia diz que ela é a palavra de Deus. Homens escreveram, sim, mas foram dirigidos pelo Espírito, inspirados pelo Espírito. Então o que Paulo está escrevendo aqui não é de Paulo, o homem Paulo, mas de Deus falando por meio de Paulo. Apesar de hoje alguns pastores evangélicos estarem negando, essa é uma verdade inquestionável. A Bíblia é a palavra de Deus.
E Deus diz então que nos últimos dias, que últimos dias? A Bíblia fala que os últimos dias são desde a primeira vinda de Cristo, quando Cristo veio há 2000 anos. Nós estamos em que ano? O ano 2017, com base no quê? 2017 depois de Cristo, apesar de hoje estarem querendo mudar isso. Mas é 2017 anos depois de Cristo. Então, quando Cristo veio a primeira vez, iniciaram-se os últimos dias. E eles vão terminar quando Cristo voltar. Um dia ele vai voltar. Então Paulo está dizendo que nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis. Por quê, Paulo? Porque os homens seriam amantes de si mesmos, avarentos, amando dinheiro, presunçosos, soberbos. O que isso significa? O homem, cada vez mais, diria: o que importa é o que eu acho, o que importa é o que eu amo e o que eu quero. E seria isso que prevaleceria. Mas e Deus? Deus não. Deus não me interessa. Ué, mas todo mundo, nós temos no Brasil, pelo menos 90% de pessoas no Brasil que acreditam em Deus. Mas a Bíblia diz que os demônios acreditam em Deus. E eles não têm nada a ver com Deus. Ele está dizendo que esses seriam blasfemos. O que é blasfemar? Proferir palavras que insultam a Deus e a Cristo. Se opor a Cristo. E aí a gente já começa a fechar o ser. Porque Deus todo mundo quer. Mas e Cristo? E só Cristo? Eles seriam blasfemadores. Eles blasfemariam e de que forma? Pecando e ensinando mentiras em nome de Deus. Em nome de Jesus, inclusive. Em nome do Evangelho. Eles seriam desobedientes a pais e mães. Hoje predomina. Por quê? Porque esse mundo quer destruir a família. Ele quer destruir as bases. Então, por consequência, seriam desobedientes a pais e mães. Profanos, contra tudo que é santo, separados, sem pecado. Paulo também diz que eles seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. O homem, cada vez mais, amaria mais o prazer momentâneo dos seus pecados, desconsiderando a Deus. E aqui é importante, com aparência de piedade. O que é piedade? Reverência e temor a Deus. Mas Paulo está falando assim, que tem aparência. Por exemplo, a hora que todo mundo entra aqui, todo mundo tem aparência de piedade. Aparência de piedade, mas não piedade. Fala de Deus, fala do amor, fala de tolerância, mas ele está dizendo aparência de piedade. Na realidade não existe piedade. E eles negam a eficácia dessa piedade como? Com as suas vidas. Eu acredito em Deus, mas vive na prática do pecado. Eu vou à igreja tal. Eu participo da religião tal, mas isso não faz diferença nenhuma para a vida dessas pessoas. Elas têm aparência de piedade. Alguns exteriormente religiosos. E todo mundo tem isso. Todos nós temos isso. Jesus diz também que haveria um multiplicar da iniquidade. O que é iniquidade? Pecado. Muito pecado. E o tempo quando cada vez mais passasse esse tempo, o homem seria pior. Mas nem mesmo os cristãos conseguiriam imaginar tanta impiedade assim.
Paulo está falando ali logo à frente, 2 Timóteo capítulo 3:13, ele diz assim: os homens maus e enganadores iriam de mal a pior, enganando e sendo enganados. Esses homens que ele acabou de dizer, vai de mal a pior. Iriam longe, mas eu não imaginava que seria tão pior assim. Do que você está falando? Nós colocamos algumas imagens na capa, eu queria retratar um pouco disso, em termos muito práticos. Vocês sabem quem é esse homem aí? Nas últimas 2 semanas, ele esteve na mídia. Stephen Paddock matou 50 pessoas e feriu outras 500 sem nenhuma razão aparente. Começou a pegar uma metralhadora e atirar em todo mundo. Mas há outras formas. A gente sabe o que é essa foto aí. E traidores cabe bem para esse grupo. De que mentem. De que há provas inquestionáveis de que mentem e mesmo assim negam. Há outras formas, e essa também está na mídia toda hora. E aqui é a foto de uma passeata da parada gay. E você está vendo ali, tem crianças. Onde hoje existem transgêneros. Onde hoje o homossexualismo, o LGBT, que a sigla é lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros, e que todo mundo tem que aceitar. E os pais estão ensinando os seus filhos que isso é normal. E o que acontece? Arrebenta com a família. Qual que é o objetivo desse sistema? Arrebentar com a família. E chegou na família. E não tem mais volta. E acabar com casamentos, destruir relacionamentos e, por consequência, os seus filhos. Mas há também outras formas. Onde está Deus quando homens que se dizem em nome de Cristo? Esse é o pior. Para mim, esse grupo é muito pior do que aquela foto do Congresso. E que se dizem em nome de Jesus para enganar pessoas. Mas há outros ainda, que também estão na mídia, então estão em todos os níveis. Homens que, quando eles acharem, eles podem matar milhões de pessoas. Ou fazer ameaças. E há outros que, com a sua religião, ensinam crianças a matar os outros. Onde é que está Deus em tudo isso? Onde é que está Deus diante de tanto mal? Essa é uma pergunta que nós devemos considerar. A gente vai ver a resposta do próprio Deus, que vem só pela Bíblia. Ah, mas o fulano de tal disse que tem a palavra de Deus, está na Bíblia. Não, joga fora. Não importa a sua religião. Não dê ouvidos para mim, não dê ouvidos para pastores, para bispos, para padres, para apóstolos, pseudo-apóstolos. Não dê ouvidos para homens. Não dê ouvidos para igrejas, não dê ouvidos para a comunidade cristã de Londrina. Tudo isso não significa nada. Nada. E por favor entenda, você é absolutamente responsável com o que você vai fazer com o que você está ouvindo. Você é totalmente responsável. Não importa o que a sua religião, a minha religião dizem, não importa. Não importa o que você acha, se você acha que isso é fanatismo, não tem a menor importância. Se você concorda, nada disso importa. Onde é que está Deus diante de
tanto mal. E eu queria ver com vocês alguns pontos. Primeiro, que nós vamos ver que Deus é bom, amor, justo e santo. Mas espera aí, a gente acabou de ver um pequeno retrato de como está esse mundo aqui. Então, se Deus é isso, a outra pergunta é, bom, se Deus é bom, amor, justo e santo, o que está acontecendo? Por que está acontecendo o que está acontecendo? Por que o homem está indo de mal a pior? E aí a gente vai chegar a uma conclusão de que está realmente. Então, o que a gente pode fazer? O que o homem pode fazer para melhorar essa situação? Depois vem, bom, e agora? Nós vamos ver qual que é a resposta para esse terceiro ponto. E agora? A gente vai chegar a uma conclusão aqui, de acordo com o que Deus diz. E depois, queria ver com vocês, o que Deus vai fazer? A pergunta, onde está Deus diante de tanto mal, ela dá a ideia que, para mim, eu não sei se você concorda, mas por que Deus não faz alguma coisa? Mas se Deus é bom, amor, por que Ele não faz alguma coisa? Ou seja, de quem que é a culpa? É de Deus. Porque se Ele é Deus, Ele podia fazer uma, por que Ele não faz? A culpa é dele. Por quê? Porque crer em Deus, acreditar em Deus, nós temos um pressuposto, uma base. Eu acredito em Deus, então há uma base. Deus que criou tudo isso. Quando a gente diz que eu acredito em Deus, eu acredito que Deus que fez tudo isso aqui que existe. E Ele é realmente o Criador. E a gente vai ver o que a palavra dele diz. Primeiro texto, Gênesis capítulo 1, versículo 1 diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, é verdade que Deus criou todas as coisas. Os céus não é o céu que a gente vê, mas os céus que hoje cientistas conseguem ver muito longe, de galáxias. Deus criou céus e a terra. Um dia, para nós entendermos, porque Deus está fora do tempo, um dia, Ele, porque Deus quis criar tudo. E Ele criou tudo. Como Ele criou? Salmo 33, versículos 6 a 9. Diz assim: mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus, os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. E essa conclusão é maravilhosa. Pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Deus disse e tudo se fez. Não existe evolução. O que foi criado por Deus? João, capítulo 1, versículo 3. Todas as coisas foram feitas por Ele Deus, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Eu creio que mais claro que isso, não dá. Tudo que existe foi Deus quem fez. E para deixar claro, nada do que foi feito sem Ele. Então, o fato é que Deus criou absolutamente tudo que existe. Tudo o que nós vemos, matéria, seres vivos, vegetais, animais, o ser humano que não é um animal, e todos os outros componentes do universo. Deus criou. Mas Ele criou também seres que nós não vemos. Colossenses, capítulo 1, versículos 16 a 17, diz assim: porque nele Deus, e aí mais especificamente Cristo é Deus, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. O que significa subsistem por Ele? Deus mantém tudo. Se Ele quiser fazer assim, Ele acaba com tudo. Não somente criou, mas mantém tudo.
O ponto aqui é que ele criou as coisas visíveis, tudo que nós obviamente vemos, mas há uma realidade que nós não vemos e que essas palavras, dominações, principados e potestades e tronos, retratam isso. Seres espirituais. Nós somos seres espirituais. Quando nós morrermos, acaba? Não. Nós continuamos existindo. Não mais nisso aqui, porque isso aqui vira pó. E todos nós vemos isso. Mas nós, o que governa esse corpo, existe para sempre. Então ele criou tudo e todas as coisas, visíveis e invisíveis, o que é matéria e o que é espiritual, o que nós vemos e o que nós não vemos. Eu não acredito. Você tem direito. Um dia você vai ver. Ah, mas vai. E naquele dia você não vai poder dizer, eu não sabia. Você é absolutamente responsável pelo que você está ouvindo aqui agora. Por que eu estou dizendo? De jeito nenhum. Porque Deus está dizendo pela palavra dele. Outro ponto claro, então, nós vimos, Deus criou todas as coisas. Nós estamos tentando entender, se Deus criou tudo, por que tudo está tão ruim assim? E uma outra verdade é que esse Deus deve ser bom. Deus se entende por Deus, um Deus que seja bom. E ele é realmente bom. A palavra dele diz isso. E um texto que mostra isso e que esse Deus que criou todas as coisas é bom, e é claro, é o próprio Jesus dizendo em Lucas capítulo 8, versículo 19, e ele diz assim: não há ninguém bom senão um que é Deus. Portanto, ninguém, ele está falando para homens, se você se acha uma boa pessoa, saiba que você não é. Não é bom. Não há nenhum bom, nenhum sequer. Quem está dizendo isso? Deus. Você não é uma boa pessoa. Nem eu, nem você. Nem ninguém. Só há um bom, que é Deus. Agora, quem está falando isso aqui? Jesus. Jesus é Deus. Então ele é. O único ser humano que foge à regra, porque ele é Deus. Eu e vocês não somos. Mas Deus, ele não é somente bom, a gente está vendo lá. Deus é também amor. E mais claro que isso, João capítulo 4, versículo 8. Deus é, ou 1 João, Deus é amor. Mas ele também não é somente amor, Deus é justo. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, diz: todos os seus caminhos, caminhos de Deus, são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Tudo que esse Deus, que é bom e amor, faz é justo. Ele não comete nenhuma injustiça. Como, por exemplo, o nosso Congresso, né? E como, por exemplo, nós estivéssemos lá no lugar dos congressistas. Não há nenhum bom, a Bíblia diz, nenhum justo. Então, se você se achava bom, viu que não é. Se achava justo, viu também que não é. Nem eu, nem vocês. Só Deus é bom, Deus é amor, só Ele é justo. Mas Ele também é santo. O que a palavra santo é? Separado. Deus não compactua com nenhuma forma de pecado. Ele é santo, Ele não tem pecado. Nenhuma forma. Isaías, capítulo 6, versículo 3, diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Uma outra expressão para dizer Deus. Santo, santo, santo é Deus. E a terra inteira está cheia da sua glória. Com estas características, esse Deus, só poderia ter criado algo perfeito. O que nós estamos tentando entender? Como é que está do jeito que está hoje? Porque um Deus que é bom, amor, santo e justo, não poderia ter criado o que está acontecendo hoje. E realmente Ele criou algo perfeito. No fim da sua criação, no 6º dia, Ele descansou no último dia, e são dias literais. Ah, mas a ciência diz que não. A ciência diz que Deus não existe.
Então, fora. Gênesis capítulo 1, versículo 31 e 2:1, diz assim: E viu Deus tudo o que havia feito. Tudo o que? Céus e a terra, seres visíveis e invisíveis. Viu Deus tudo o que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o 6º dia. Assim foram concluídos os céus, a terra e tudo o que neles há. Tudo era muito bom. Por quê? Porque um Deus bom, santo, justo e amor criou, e nada mais natural que fosse isso. Mas aí então vem o nosso segundo ponto, que é, bom, se ele é tudo isso, se ele criou tudo bom, muito bom, segundo a palavra, o que aconteceu? Por que a culpa não é Deus, não é de Deus, então a gente já tira. Ele não é responsável, conquanto governa em cada detalhe, ele não é responsável pelo que está acontecendo aqui. Apesar da palavra de Deus não detalhar, ela diz que Deus criou os seres espirituais, ela não fala quando isso aconteceu, ela não fala como isso aconteceu, e ela não fala nem o porquê, mas fala que um dia, um desses seres se rebelou contra Deus. Deus criou seres com a capacidade de escolha, com vontade, dentre eles os espirituais e os seres humanos. E então esse ser, um desses seres, chamado hoje o diabo e Satanás, que não é uma figura de linguagem, que é um ser real, e que tem esses nomes, nome interessante que ele tem é pai da mentira, maligno. Um dia esse ser se rebelou contra Deus, se opôs a Deus, e ninguém pode se opor a Deus. Esse ser então se rebelou contra ele, e juntamente com ele vários outros seres espirituais também se opuseram a Deus e hoje são chamados, de acordo com a Escritura, de demônios. Eu não vejo. Pois é, mas eles existem. E eles governam esse mundo que está desse jeito. Debaixo do governo de Deus, que deixa ele fazer de vez em quando isso. Além desses anjos, seres espirituais, Deus também criou um ser com a capacidade de escolha. O homem e a mulher. Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz: Criou, pois, Deus, o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Ali, homem azul, mulher rosa. Porque é importante a gente fazer essa distinção hoje. Assim Deus criou, não existe nada no meio. Nada. Deus criou o homem e a mulher. Mas nasce homossexual, nasce transgênero. Não, mentira. Mas tem prova? Mentira. Não tem prova. Não tem nenhuma prova, nem nunca vai haver prova. Porque Deus criou o homem e a mulher. Só que, como diria o propagandista de Hitler, uma mentira dita 100 vezes torna-se verdade. E é isso que a gente vê. Mas como nós cremos em Deus, na palavra dele, pode todo mundo falar mentira, que a palavra dele não muda. Deus criou o homem e a mulher, ele criou a sua imagem, mas como assim? A palavra diz que Deus é espírito, então ele não está falando de uma imagem física, ele está falando de uma questão que é, o homem ele tem vontade, é um ser pessoal, assim como Deus é. E o homem pode expressar algumas características dessa imagem que Deus deu. Nós não somos animais que evoluíram, animais agem por instinto, o homem não.
Nós pensamos, nós fazemos escolhas. Então Deus criou esse homem e essa mulher, a sua imagem, e a Bíblia diz que eles tinham tudo, eles se relacionavam com Deus, eles não tinham necessidade nenhuma, não havia nenhum mal nesse planeta. Agora, Deus, como Criador, e Deus requeria obediência. Deus criou, eu sou o Criador, vocês vão agir como eu quero que vocês agem, porque foi eu quem os criou. Eu criei tudo, eu governo tudo, não tem como agir independente do que eu quero. E aí nós vemos, até então está tudo maravilhoso, só que já houve uma queda antes. Um dos seres espirituais se opôs a Deus, depois vários outros se opuseram. E esse ser espiritual vem então para a terra. Até então, homem e mulher tinham um relacionamento com Deus, não existia mal na terra. Algo que a gente não tem a menor ideia do que significa, mas era como foi que Deus criou. E aí então, Gênesis, no capítulo 2, os versículos 8, 9, 16 e 17, por causa do nosso tempo não dá para a gente ler todo o texto, mas olha o que aconteceu. Deus criou o homem, criou um lugar nesse planeta e colocou esse homem e essa mulher lá. E diz assim o texto: então plantou o Senhor Deus um jardim na banda do Oriente, no Éden, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a qualidade de árvores agradáveis à vista e boas para a comida, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus criou todas as coisas, criou, obviamente, as árvores com frutíferas para que o homem se alimentasse delas, e ele criou duas árvores ali que tinham razões específicas. Uma delas era a árvore da vida e uma delas era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que estavam no jardim. O relato continua, dos versículos 16. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim podes comer livremente. Lembra que ele fez várias árvores frutíferas. Havia duas ali. E ele falou: de todas elas você pode comer. Mas de uma única árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus criou, ordenou, com o direito de Deus, e ele requeria obediência do homem. Com isso fica claro que se ele deu uma ordem para o homem, ele poderia, ele fala assim: não coma, que se você comer, está claro aí que ele podia ou não comer. Ele tinha vontade. O homem poderia escolher, assim como os anjos, mas que caíram. Boa parte deles se rebelaram contra Deus. E o chefe dos anjos vem para a terra e vai conversar com a mulher que Deus havia criado. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 6. Ora, a serpente, lembra? Alguns nomes: diabo, Satanás, a antiga serpente, e é o caso. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Foi isso que Deus disse? Coma menos de uma, então não é de toda. Ele está invertendo. E o sistema do engano é esse. Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Deus disse para não tocar? Não, também. Ela já cedeu ao engano. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, os vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. É óbvio que os olhos aqui físicos estavam abertos.
Mas eles não conheciam o mal. Eles tinham sido criados por um Deus perfeito. Não havia nada de errado. Eles tinham um relacionamento com Deus, não tinham nenhuma necessidade. Eles estavam com Deus. Mas a serpente coloca algo: como Deus vocês vão ser. E aí então ele diz: então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e ele também comeu. O que Deus disse? No dia que você comer, você vai morrer. Ele morreu no dia fisicamente? Não. O que morreu então? Deus não erra, ele morreu espiritualmente. O homem se separou de Deus por livre arbítrio, o único que teve. A partir daquele momento, todo mundo nasce em pecado e não mais pode buscar a Deus a partir de nós mesmos. Ninguém aqui pode. Nenhum ser humano descendente de Adão e Eva, que são esses dois, que aliás não é uma metáfora. Todos nós, por causa desse pecado, nascemos em pecado. Não há alegoria aqui, como catolicismo, e alguns pastores, não dizer que estou falando de religião, há pastores que dizem que isso é uma figura de linguagem, é uma mitologia. Consideram eles Adão como uma historinha, mas não Jesus, Lucas e Paulo. O fato é que o homem, assim como Satanás, disse: não, Deus, eu não vou obedecer, eu vou fazer o que eu quero. É claro que há consequências. Eles jamais imaginariam as consequências da sua escolha. Jamais. Isso a Bíblia tem um nome: pecado. Eles pecaram contra Deus. Pecar é desobedecer a Deus. Coisa que eu e vocês, todos nós, nascemos fazendo. E ainda que a Helena e o Lucas sejam maravilhosos, assim como os meus nasceram maravilhosos, nasceram em pecado. E é só dar um pouquinho de tempo para eles que vocês vão ver como eles fazem. Por quê? Porque tem algum pai que tem a capacidade de ensinar o filho a mentir? Não estou falando nem de cristão. Tem alguns que têm, tristemente, mas a maioria. Como é que eles mentem? Por quê? Porque eles nascem em pecado. Essa é a realidade nossa. O pecado entrou e então o pecado se manifesta de quantas formas? De várias formas, que é as imagens que nós vimos. E a gente poderia listar várias outras. O pecado afetou absolutamente tudo no universo. Nós não temos a ideia do que é viver uma realidade sem pecado. A gente está chafurdado no pecado. A gente não tem compreensão, mínima compreensão do que é isso. A natureza, os animais, toda a humanidade. Nós estamos vivendo num corpo que é propenso para o pecado, num mundo que jaz no maligno, e o maligno é o diabo que governa isso. E tudo o que ele faz é contra Deus. Com muita linguagem bonita. Uma delas é o amor. O amor, que é o da mídia, aceita pecado, mas não da Bíblia, que é a palavra de Deus. Tudo nessa realidade tem o objetivo de se rebelar constantemente contra Deus. Tudo. E um resumo disso é Romanos capítulo 5, versículo 12. Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, aquele homem que comeu do fruto que não deveria, e pelo pecado a morte vem como consequência da entrada do pecado, a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Por que todos nós aqui, mais cedo ou mais tarde, vamos morrer? Porque nós somos pecadores. A consequência do pecado é a morte. É por causa do nosso pecado que o mundo está do jeito que está. Um caos que está. Por isso que casamento não tem mais um mínimo de valor. O pior de tudo é que a igreja desvalorizou o casamento. Líderes religiosos fazem abominações em nome de Jesus. A corrupção reina.
A violência também, a promiscuidade, a perversão sexual chegaram a níveis que a gente jamais imaginaria. Por quê? Porque um dia o pecado entrou na humanidade. E eu e vocês fazemos parte disso. Eu não sou assim. Você mente. Você levantar a mão que eu sei que mente. Você já mentiu? Alguém aqui teria coragem de dizer, levantar sua mão, que nunca mentiu? Alguém aqui tem coragem? Pode levantar. Não, né? E olha que eu não conheço boa parte de vocês. E sabe quem que é o pai da mentira? O diabo. E sabe o que a Bíblia diz sobre os mentirosos? Não herdarão o reino de Deus. Se morrerem assim, vão para o inferno. Então eu não preciso falar de outros pecados. Eu falo desse que pega todos nós, eu e vocês. O que o homem... Bom, a situação está difícil. O que o homem pode fazer para melhorar? Vamos fazer o seguinte, uma resolução aqui, todo mundo agora vai fazer tudo certinho. Esquece o que passou, pois desde que o homem pecou, essa é a realidade. E só piora. Uma das maiores invenções do homem para melhorar isso chama-se religião. Muitas delas religiões cristãs, muitas delas religiões evangélicas, que não tem nada a ver com o evangelho. O que o homem pode fazer? Educação, ciência, filosofia, política, nada o homem pode fazer. A prova disso? Vamos ver as fotos e as imagens de novo? Houve um momento na história que Deus destruiu essa realidade. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E olha o que Deus está dizendo. E viu o Senhor Deus que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. É isso que o homem produz sem Deus. Ele não pode melhorar, jamais vai melhorar. Ainda que o contexto seja isso antes do dilúvio, mas já se passaram séculos, milênios, e mudou o quê? Romanos capítulo 1, versículos 28 a 32. E como eles, o homem sem Deus, não se importaram de ter conhecimento de Deus, saber que Deus existe, não se importa. Eu acredito em Deus, mas não faz a menor diferença. Sabendo que Deus existe, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convém. Não quer? Deus deixa a gente fazer o que a gente quer. E o que a gente quer é o que o mundo faz hoje. Em todas as suas formas. Que aquelas imagens retratam. Os quais, isso é impressionante, os quais conhecendo o juízo de Deus... que são dignos, que juízo é esse, Paulo? Que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Cada um de vocês, eu e vocês, sabemos que Deus vai julgar nós, vai nos julgar por esses atos, e nós continuamos fazendo, e ainda aprovamos aqueles que fazem. É isso que a palavra de Deus diz. Esse é o meu e o seu estado. Eu não sou assim. O homem pode fazer alguma coisa? Não. Mas Deus pode. Só Deus pode. E só o Deus Filho pode. E só Cristo pode. E o que Ele já fez. Nós cantamos aqui o Rei do Universo, Deus que do céu desceu, veio na pessoa de Jesus. Só Deus pode salvar o homem, por isso que Deus veio na pessoa de Jesus. Ele, diferentemente de nós, não nasceu em pecado, Ele é Deus em carne, nasceu sem pecado, Deus. E como Ele fez? João capítulo 3, versículos 16 a 19. O que Deus fez? Já que a nossa religião não pode, nós não podemos, educação não pode, conhecimento não pode, ciência não pode, política não pode, filosofia não pode, só Deus. Como Deus faz?
De qualquer jeito, cada um na sua religião, e depois vamos ver como é que vai dar. Todo mundo escolhe o seu caminho, você fica com a sua religião, eu fico com a minha, e depois vai dar tudo certo no fim? Não. João 3, 16 e 19, aqui está a resposta. O que Deus faz? O que Ele fez? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o nome dele é Jesus. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. O que Deus fez? Deus deu. Isso chama-se graça. Nenhuma religião ensina isso. Toda religião diz, começa a fazer isso, para de fazer aquilo. Mas isso não funciona. Então Deus dá graça. Toda religião que diz que você tem que fazer alguma coisa ou deixar de fazer para ser salvo é mentira, mesmo que use o nome de Jesus. Deus deu o seu Filho santo, sem pecado, Jesus. Por que Ele fez? Ele deu por quê? Por amor. Ele amou, por isso deu. Ele amou o mundo. O mundo é essa a realidade? Não. O mundo são as pessoas. São que pessoas? Que nível de pessoas? Pecadores como eu e vocês. Quão pecadores? Muito pecadores como eu e vocês. E como é que Ele fez isso? Ele deu Jesus. O que Jesus fez? Há 2000 anos, Jesus veio para morrer. Não foi um acidente. E lá na cruz, quando Ele foi levantado, Ele disse que eu atrairei todos a mim. E lá na cruz Ele morreu por pecadores, a pior das mortes, injustamente. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus derramado purifica-nos dos nossos pecados. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, Ele levou o nosso velho homem para que o nosso velho homem fosse crucificado no seu corpo santo. Mas a Bíblia diz também que Deus levantou Jesus dentre os mortos, Ele ressuscitou e Ele dá uma nova vida. Ele anula, Ele perdoa todos os nossos pecados, não importa, ou não importa quão graves eles tenham sido. Se nós crermos em Cristo, Ele nos perdoa. É Deus quem salva o homem. Nós lemos o texto, em nenhum momento Ele falou de fazer alguma coisa ou deixar de fazer. Ele falou assim: quem crer. Aquele que crer em Cristo, não na sua e na minha religião, que não vale absolutamente nada. Aquele que crer em Cristo não é condenado. Mas todo mundo vai? Não. Porque o texto diz: a luz que é Cristo veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Alguns vão continuar amando o seu pecado. Quais pecados? Sua religião, por exemplo, a sua mentira, o seu homossexualismo, a sua hipocrisia, e podemos dar vários nomes. Eu não quero. Deus enviou o seu Filho para salvar, mas há pessoas que vão rejeitar. Qual é o seu caso? Eu estou perguntando de que religião você participa, que não tem a menor importância. Você recebeu a Cristo. Um dia na sua vida você reconheceu que é um pecador como você é, se arrependeu dos seus pecados e creu no que Ele fez lá na cruz, por amor e de graça, se arrependendo, pedindo perdão e recebendo perdão. Você precisa crer em Cristo. Essa é a sua maior necessidade. É a maior necessidade daqueles bebês que nós apresentamos. É a nossa maior necessidade. E a última questão é: Deus, o que Ele vai fazer? Até quando, Senhor? Primeiro que essa realidade vai acabar. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Pela mesma palavra, lembra? Que palavra? A palavra do Deus que criou tudo pela sua palavra. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, esses aqui, estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo,
para a destruição dos ímpios. Quem são os ímpios? Todos aqueles que não creem em Cristo. Nós nascemos ímpios. A nossa única oportunidade de não sermos mais é Cristo. Deus um dia vai destruir isso. O mal vai aumentar muito. Um dia Deus vai dizer: chega. Ele irá de mal a pior esse mundo, a perversão vai aumentar, mais falsos profetas em nome de Cristo, inclusive, surgirão, mais desigualdade, mais calamidade, mais doença, tudo isso vai se multiplicar. Não vai melhorar. Não vai melhorar. Mas um dia, para aqueles que receberam a Cristo, Mateus capítulo 24, os versículos 29 a 31 diz assim: logo depois da aflição daqueles dias, daqueles últimos dias, onde o mal vai estar num nível inimaginável, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Aí então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, aquele Jesus que veio há 2000 anos, que foi crucificado. Ele vem sobre as nuvens do céu com poder e grande glória, e ele vai enviar os seus anjos, esses anjos que não se rebelaram, e vai ajuntar quem? Os quais ajuntarão os seus escolhidos. Quem são os seus escolhidos? Aqueles que receberam a Cristo, e eles ajuntarão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus, para estarem com Jesus para sempre. Isso é uma loucura. É loucura, o evangelho é loucura, mas isso é tão real quanto eu e vocês estamos aqui, e você é responsável pelo que você está ouvindo agora. Um dia Jesus vai voltar para buscar aqueles que creram nele. E onde nós vamos estar? É o último texto. Ele vai destruir essa, mas vai fazer um novo céu e uma nova terra. E viu um novo céu e uma nova terra. Porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram. E Deus limpará dos seus olhos, dos seus filhos, toda lágrima. E não haverá mais morte, não haverá mais pranto, nem clamor, nem dor. Porque já as primeiras coisas são passadas. Para quem está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Um dia nós estaremos com Ele. Aqueles que o receberam, você já o recebeu. Eu não estou perguntando que religião você é. Um dia você se arrependeu e recebeu a Cristo. Você precisa desesperadamente dele. Onde está Deus diante de tanto mal? No controle absoluto da história. Sabe por que Deus retarda a sua volta? Uma das razões, de acordo com a palavra, é não querendo que ninguém pereça. Quem sabe você está entre eles? O que a gente pode aplicar? Primeiro é que se você que está aqui hoje não crê no Evangelho, você precisa dele, de Cristo. A palavra foi lançada. Eu não posso convencer vocês, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir da pregação de Cristo. Vocês ouviram de Cristo. E o meu desejo e a oração é que o Espírito Santo converta a vocês. Agora, irmãos, para nós que cremos em Cristo, irmãos, os homens maus irão de mal a pior. O cerco está se fechando, irmãos. Não vai melhorar. E se nós não andarmos com Cristo, fortalecidos nele, nós vamos sucumbir. Nós temos enfatizado, nós precisamos andar com ele, buscá-lo, enquanto se pode achar. Tempo na palavra, tempo com a igreja, em oração, em meditação, buscando a vida santa. Nós não temos condição, mas ele em nós nos capacita. Para nós que pela graça cremos um dia, você tem buscado, busque ao Senhor.